Olá, meu nome é Dario, bem-vindo ao canal Leituras Fascinantes. Todos sabem que eu tenho um especial interesse pelos assuntos referentes ao regime militar. Aliás, antes, desde 1961, a campanha da legalidade, comandada pelo na época pelo governador Leão Brizola, no Rio Grande do Sul, e depois todos os acontecimentos, até que culminou com o golpe de 64, ou como muitos dizem, a Revolução de 64, e até o final do último ano do presidente Figueiredo. Esse período, todos sabem, ele me causa especial interesse. Tenho lido muito sobre isso, e quem já teve o prazer de ler sobre isso, ou a curiosidade, sabe que na época do regime militar existiam duas correntes totalmente antagônicas. Uma mais moderada, denominada o pessoal da Sorbonne, e a outra, mais radical um pouco, chamada de linha dura. E o nome já diz. Na corrente da Sorbonne, tinha como protagonistas, dentre vários, mas o general Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da Revolução, do regime militar, o general Golbery Couto Silva, muitos pensam que ele era da corrente da linha dura, mas não, ao contrário. Na linha dura, na corrente da linha dura, nós tínhamos como ícones o general Costa e Silva, o general Silvio Frota e dentre outros. E essas duas correntes, elas eram com partidos diferentes e opostos. Elas se digapeavam entre si, fervorosamente. E aí nós tivemos por todo esse tempo, as chamadas intrigas palacianas. E este livro do general Hugo Abreu, general paraquedista, que foi chefe do gabinete militar do general Geisel, do presidente Geisel, no período de 1974 e 1978, o livro intitulado, escrito pelo general Hugo Abreu, O Outro Lado do Poder, que eu indico para quem tem interesse neste assunto, traz com muita exatidão, com muitos detalhes, evidentemente que óbvio, pela visão do general Hugo Abreu, o período em que ele esteve na chefia do gabinete militar, contando todas essas intrigas palacianas. Neste livro, ele, por vezes, fala que o sucessor do presidente Geisel, o general Figueiredo, segundo o general Hugo Abreu, era totalmente despreparado. Conta como que se deu a unção do Figueiredo como o futuro sucessor do general Geisel, e conta também outros detalhes muito importantes. Conta, e é óbvio que eu não vou falar aqui, você vai ter que ler o livro, evidentemente, que eu sugiro, repito, o episódio de 77, de abril de 77, na demissão do general Silvio Frota, como que o general Hugo Abreu atuou nisto, e atuou do lado do general Geisel contra o general Silvio Frota. Então, só pelo sumário, dá para ter uma percepção muito interessante do que é esse livro, né? Ele inicia no capítulo primeiro, como ele foi parar no governo Geisel, no capítulo segundo, ele conta os aspectos da passagem dele pelo gabinete militar, e aí ele vai com a denúncia do acordo militar com os Estados Unidos,
a cassação dos mandatos na época, o problema estudantil, fala sobre o pacote de abril, depois aí ele vai adiante com a imposição do candidato, no caso ele falando da imposição por grupos palacianos de generais impondo o candidato Figueiredo, e aí vai a destruição do concorrente. Começa a intriga, muito interessante esse subcapítulo, né? Fala aqui com muitos detalhes no capítulo 5, da crise militar de 77, a decisão dele, ele conta por que decidiu apoiar o presidente. Depois ele fala lá no final a como se deu e como ele decidiu a sua saída do gabinete militar. E depois, no capítulo 8º, que é o último capítulo, aí fala os objetivos, ele conta os objetivos da Revolução de 64, segundo ele, fala sobre a questão da corrupção do regime militar, da oligarquia, do arbítrio e da luta nacional. Então, quem se interessa, repito, por estudar este período brasileiro muito importante, esse período nacional do regime militar no Brasil, eu sugiro que comece a ler desde 1961, evidentemente até o final do governo Figueiredo, e ler livros, obras de quem participou do governo. Uma delas é essa, O Outro Lado do Poder, do general Hugo Abreu.